Apocalipse 12, verso 10 declara: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa experiência pode ser nossa se escolhermos seguir e permitir que Jesus Cristo nos leve da ruína à restauração. Enquanto meus irmãos estavam fugindo das emoções e de toda a dor deles de um jeito totalmente destrutivo, o meu jeito era menos ruim, mas, sendo honesto, também não resolvia nada. A essa altura da vida deles, eu já estava num curso técnico estudando comunicação. Eu me interessei por produção de TV e vídeo, então comecei a trabalhar numa empresa de TV a cabo. Eu queria aprender a fazer televisão. Eu entrei como operador de fita, fui crescendo e virei cameraman, depois diretor. Logo eu estava escrevendo comerciais e produzindo, iluminando, editando e entregando o material. E eu estava crescendo naquilo que eu achava que faria pelo resto da minha vida, produção de mídia. Mal sabia eu que anos depois Deus me chamaria justamente para um ministério em mídia. Louvado seja Deus! Abri uma empresa com 2 amigos e aqui estamos nós no People's Choice Awards. Nós trabalhávamos em Los Angeles, Hollywood, tínhamos uma revista, Paparazzi Magazine, tirávamos fotos de celebridades. Eu tinha uma agência de publicidade, um negócio de cupons. Estávamos ganhando muito dinheiro. Muito bem, estávamos indo muito bem. Aos 22 ou 23 anos, eu tinha 3 empresas, 32 funcionários, vida boa, uma companhia grande, ganhando dinheiro e vida boa. Eu nunca ia chegar a lugar nenhum, era o que eu dizia. Mas o meu ego continuava crescendo, agora no mundo dos negócios. E eu dizia, vou ser milionário, vou conquistar minha liberdade financeira. Conforme fui avançando, eu decidi continuar no teatro paralelamente. Enquanto meus negócios funcionavam, eu também continuava fazendo teatro profissionalmente. Infelizmente, um dos meus sócios, não vou dizer qual, mas um dos meus sócios, desviou o nosso dinheiro e destruiu tudo. Então, a realidade era que, aos 24 anos, eu tinha uma dívida de 6 dígitos e perdi tudo. Eu perdi tudo! E agora eu voltei para a casa da minha mãe e do meu padrasto, e perguntei se podia mudar para lá enquanto me reerguia financeiramente. Sim, claro, na verdade nós queremos te apresentar um plano de negócios que temos. Então eles me falaram sobre a Amway. Já ouviram falar? Então eu estou tentando reconstruir minha vida financeira. E meus pais me convidaram para participar da Amway. Francamente, foi o momento perfeito para mim. A programação negativa da minha infância por causa da perda dos meus negócios estava gritando na minha cabeça agora. Você nunca vai ser nada na vida, você é um fracasso. Mas as pessoas envolvidas na Amway eram tão positivas e ambiciosas. E após ouvir centenas de horas de gravações de negócios e áudios de autoajuda, eu comecei a pensar melhor. Mas, infelizmente, os cursos de autoajuda não tinham uma perspectiva cristã. Era tudo sobre despertar o eu e o poder interior. Então, embora tenha sido positivo e me ajudado a me animar novamente, era tudo sobre o eu e a busca do eu. Não resolveu a raiz do meu problema. E nem poderia, porque eu finalmente comecei a perceber que eu não tinha dentro de mim o poder para consertar o quão quebrado eu realmente estava. Mas através da Amway, eu me tornei amigo de um rapaz chamado Tiago, que era adventista. Agora, antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de adventistas. Ele foi o primeiro amigo cristão que eu realmente tive e nos tornamos colegas de quarto. Na verdade, muitas pessoas envolvidas no grupo da Amway eram cristãs, então, olhando para trás, eu vejo que Deus começou a plantar sementes no meu coração. Financeiramente, nada muito significativo aconteceu, então
Então consegui um emprego tradicional e continuei trabalhando como freelancer em produção para pagar minhas contas. Conheci uma jovem chamada Colby, que se tornaria minha esposa, mas voltaremos a essa parte incrível da história mais tarde. Enquanto a minha vida começava a se reconstruir novamente, graças a Deus, a vida dos meus irmãos estava tragicamente desmoronando. Você pensaria, acho que já aprendi a lição, sabe? É que todos os resultados de usar essa droga não me trouxeram nada de bom. Você não progredia na vida. Não havia futuro nisso, sabe? Na época eu pensei que sim, e eu achava que era o cara, e eu achava que estava me dando bem porque eu tinha um monte de dinheiro, mas na verdade, todo aquele dinheiro pertencia ao traficante de quem eu o pegava, claro, e simplesmente desandou a partir dali. Eu nunca estive tão fundo, como eu estava naquele ponto da minha vida. Eu estava lidando com enormes quantidades de droga, grandes quantidades de dinheiro a passar pelas minhas mãos. Eu tinha armazéns cheios de coisas que não eram minhas, que eram roubadas. Que as pessoas trocavam por drogas. Eu tinha veículos que não estavam no meu nome. Eu estava totalmente o mais fundo possível. Eu estava endividado com o traficante, com o meu fornecedor, em mais de $25 mil. Eu estava dando a ele carros e o que eu podia para tentar sair da dívida, e então, ao mesmo tempo, ele me dava mais drogas e eu só me afundava mais e mais. Foi quando eu fiquei como um cara de Lodi e comecei a usar metanfetamina. Você também preparava? Cara. Então agora não basta só usar. Não bastava roubar as pessoas, você precisava produzir e usar. Obviamente. A ideia era, vamos fazer drogas para vender. Mas nem sempre era assim. Nós consumíamos tudo. Quer dizer, a gente vendia um pouquinho, mas acabávamos ficando com a maior parte. Você era o seu pior cliente. Sim, então comecei a preparar drogas e pensei, ok, estou bem. Sabe, eu tinha as drogas que quisesse, quando quisesse, e aí acabavam os suprimentos, então tínhamos que roubar alguém, invadir a casa de alguém, roubar um carro, fazer algo para conseguir, sabe? E foi assim que sobrevivi por muito tempo. Quantos anos você tinha nessa época? 25, quer dizer, desde o início da vida adulta, estive dentro e fora de instituições, na prisão, estive em saúde mental, tentei me matar, enfiei uma faca no meu peito, 3,5 polegadas quando eu tinha uns 18, 19 anos. Eu lembro disso. Todo esse tempo, sabe, eu tenho uma família incrível, sabe o que eu quero dizer? Eu abri mão de tudo isso porque escolhi as drogas acima de tudo. Eu tinha muita vergonha e me sentia envergonhado da pessoa que eu havia me tornado, mas nunca te diria isso. Eu estava naquele ponto da minha adição onde nem mesmo meu contato de drogas me queria em sua casa. Sabe o que eu quero dizer? Eu era o viciado que roubava sua droga e te ajudava a procurar. Eu sempre disse a ele, eu amo vocês, mas não gosto muito de você agora. Você me parte o coração. Isso é o mais duro com alguém viciado, porque não veem o que eles estão fazendo para o resto da família. Eles não veem. Então é o seguinte, algo que uma mãe realmente tem que enfrentar. E se eu não tivesse o Rick como minha rocha, e Deus. Com certeza. Porque o Rick e eu começamos a ir à igreja e virei cristã aos 19. Pois só então, quando eu tinha 30 e poucos anos, que eu realmente me apoiei em Deus. Meus irmãos estavam se afundando tanto que raramente os víamos ou tínhamos notícias deles. E essa seria a situação pelos próximos anos. Mas nesse meio tempo, conheci esta jovem. Nós nos conhecemos quando eu buscava um emprego e ele me entrevistou. Depois ficamos grandes amigos e acabamos virando um casal. Não tínhamos ideia, porém, de que os próximos 2 anos mudariam totalmente nossas vidas. Em todos os aspectos. Então voltei a trabalhar como produtor de vídeo freelancer e um produtor me ligou dizendo, Christian, eu quero te contratar para cobrir um evento de 4 dias. Que evento? É uma campal. E o que é uma campal? Eu não sei, eu acho que é uma reunião sobre acampamento.
Eu cresci acampando e gostava de acampar. Parece bom, aceito o trabalho, quanto vai me pagar? E eu teria uma equipe pequena de apenas 3 pessoas, com 3 câmeras, e eu como diretor. Então eu cheguei ao local da Campal procurando por um cara chamado Danny Vieira. E eu finalmente o encontrei e disse: "Oi, Danny, eu sou o Chris. E eu estou aqui para montar o equipamento", e comecei a conversar com ele sobre as necessidades de câmera e posicionamento e talvez precisemos de uma câmera portátil para as demonstrações nas tendas ou o que quer que você vá fazer. E ele: "Do que você está falando, amigo?" Na minha cabeça, ia rolar uma demonstração de fogões de alta altitude ou algo assim. É um acampamento campestre, certo? Sobre o que é um acampamento? Para mim é acampar, então eu chego lá e vejo motorhomes, vejo pessoas em barracas. Eles estão o quê? Acampando, certo? Vejo mulheres de vestido com botas de caminhada. Aliás, uma grande violação da moda. Nunca tinha visto isso na minha vida. Tipo, que é isso? Então ele diz: "Não, não, 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 não." Ele dá uma risadinha e diz: "Não, não, 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 não. Não, não. Eu entendi o que você quer dizer, mas não. Aqui é um encontro religioso onde as pessoas acampam." Ah! Ótimo, eu pensei. O que eu pensei? Minha carreira de produtor está arruinada agora. Estou filmando encontros religiosos. Era isso que eu pensava. Não era o pensamento correto, mas era como eu pensava. Enquanto montávamos equipamento, eu só pensava: cara, eu não acredito nisso, sabe? Eu já havia trabalhado com esportes profissionais, com produção de comerciais, e agora eu aceitava qualquer trabalho que aparecesse. Eu me sentia como se eu estivesse me vendendo. Eu não estava impressionado nem muito animado com coisas cristãs. Mas enquanto eu estava sentado naquele caminhão da produção, e quando eu sentei ali, trocando as câmeras, e eu disse: "Ok, câmera 1, tomada 1 ao vivo." Então eu olhava para a câmera 2 e lá estava aquele homem pregando, e eu pensava: isso é até interessante. Não, não, foque no seu trabalho, não. Câmera 1, eu não queria ser puxado para dentro da transmissão. Então, o Danny subiu ao palco e começou a pregar. E eu realmente gostei de como o Danny pregava. Ele era um furacão. E ele falava tipo: a dieta de Daniel, e Daniel comia legumes E ali estava o Danny, todo sarado, bronzeado, falando das lojas de produtos naturais que ele administra e como ele é bem sucedido, que ele tem um carro legal, uma casa boa. E eu pensei: isso não é ser cristão na minha cabeça. Um cristão para mim é alguém dirigindo um carro velho e Deus proverá e mal conseguem ir à igreja. Porque na minha mente, amigos, é incrível, eu sou um cristão, mas eu vou te contar. Porque eu estava tão enganado sobre o que era ser cristão. Para mim não existiam empresários bem-sucedidos no cristianismo. E lá está ele falando sobre Daniel e a dieta de Daniel. E que Daniel morava no campo e ele dirigiu do campo para a cidade hoje. E havia um banquete, uma abundância de comida na beira da estrada. E ele estava colhendo ervas silvestres? Não, ele estava colhendo ervas daninhas, ok? E ele colhia e colocava tudo num saco plástico transparente com fecho. Vejam que provisão de Deus e... Não. Câmera 1, close, aproxime. E eu pensei: pelo menos foi um bom programa. Era o que eu estava pensando. E eu estava ali vendo aquele cara, ele era tão engraçado e ele acreditava nisso. Tipo, olha isso é construído à base de vegetais, sem carne neste corpo. E eu pensei: quê? Ninguém consegue construir músculos sem comer músculos? Eu não entendia. Eu fico até meio arrepiado só de lembrar hoje, 20 anos depois. Então, enfim, ele dizia: Daniel comia pulso. E eu pensava: eu não sabia que existiam vampiros na Bíblia. Sério, o que é pulso para uma pessoa instruída? Isso é pulso, certo? Não vegetais. Mas foi o que finalmente eu descobri. Daniel comia vegetais. Que bom, porque o Danny parecia bem para a idade dele. Eu pensei que ele estivesse comendo... enfim. Senhor, me traz de volta, Senhor, me traz de volta. Misericórdia. Ok,
Então, eu estava ali ouvindo tudo isso. Você ali sentado e comendo ervas daninhas e dizendo a dieta de Daniel. E você comia. E eu pensava, esse cara está totalmente convencido disso. Ele entrou de cabeça. Me dê pulso, Milza. Era o que você dizia, me dê pulso, me dê pulso. E então, eu lembro de estar sentado lá e eu pensei, isso é interessante. E eu vim falar com você depois. Quem diria que, literalmente, 20 anos depois, eu seria uma parte ativa de ter trabalhado com você. E você, na verdade, ministrou para mim e me trouxe a mensagem, cara. Mudou minha vida. Você percebe isso? Você sabe, eu sempre procurava por potencial, sabe? Porque eu estava tão convencido das mensagens dos 3 anjos que durante esta feira de saúde nós sempre a misturávamos com a verdade presente. Então eu trazia pessoas que eram, sabe, teologicamente sólidas em eventos atuais e a verdade presente. E eu me lembro disso. E trazíamos a mensagem de saúde atraindo pessoas para a cruzada através dela, mas também lhes daríamos verdades mais profundas. E sempre me lembro de como me foi expresso que você ouvia a mensagem dos 3 anjos, a mensagem através do olho de uma vaca. Realmente, é verdade. Eu me vi muito intrigado com o que ele estava dizendo. E Danny e eu começamos uma amizade e eu mal sabia aonde essa amizade nos levaria. Logo depois, eu me mudaria para Santa Bárbara. Colby e eu estávamos morando juntos. Infelizmente, já tínhamos intimidade, como acontece no mundo. E o meu objetivo era estudar cinema lá. Lá, minha carreira de produtor realmente começou a decolar. Eu comecei a trabalhar com a Nickelodeon, a ESPN e PBS. Produções de alta qualidade. Meu currículo cresceu. Emocionante. Eu adorava todas as produções das quais participei e eu e Colby engravidamos. Mudar para Santa Bárbara foi emocionante, sabe? Estávamos por nós mesmos avançando na relação. Nossas carreiras decolavam e a vida com Christian era muito boa. Foi muito bom mesmo e eventualmente eu soube que queria me casar com essa mulher. Então comprei um anel, comecei a planejar o pedido de casamento surpresa. Mas tudo mudou quando eu engravidei a Colby. Sim, virou o nosso mundo de cabeça para baixo. Tudo ficou confuso. Eu estava estressada e pensando, ele realmente quer casar comigo ou ele só se sente obrigado a fazer a coisa certa? Aí tivemos que contar às nossas famílias. E foi difícil. Mas nossas famílias foram ótimas e nos deram apoio. Mas sei que veio com muitas emoções mistas para eles também. E como não poderia? Tipo, éramos jovens, não casados, colocando o carro na frente dos bois. Depois de ajustarmos os nossos pensamentos e abraçarmos essa nova realidade, essa ideia de sermos pais, fizemos planos para nos mudar para perto da família da Colby, que mora no Arizona. E havia uma empolgação crescendo em nossos corações e passamos pelo primeiro trimestre e íamos ter um bebê. E, sabe, se tivéssemos Deus em nossa vida para nos ajudar a lidarmos com essa nova emoção e com a nova realidade da vida mudando e termos um bebê, isso eu pensava seria muito útil. Mas estávamos sozinhos. Sim, e eu não sei. Não sei se teríamos sido cristãos na época. Se eu confiasse em Deus, provavelmente estaria pensando, por que Deus nos ajudaria, sabe? Nós nos metemos nisso, estamos andando fora do seu conselho. A vergonha de não seguir os seus caminhos em relação ao casamento e aos filhos poderia ter me afastado. E eu sei que há outros que podem estar nesta situação agora. E eu diria que a última coisa que você quer fazer é se afastar de Deus. Você precisa dele mais do que nunca para ajudar. E mesmo que esse não seja o plano dele para como devemos formar uma família, ele é tão misericordioso. Os pensamentos dele para conosco ainda são bons. Absolutamente. E nós servimos a um Deus amoroso que está disposto a nos ajudar, até mesmo em nossas más escolhas. Entretanto, para nós outra reviravolta aconteceu e, aos 4 anos e meio, perdemos o bebê. E agora, novas emoções surgiram e simplesmente partiram nossos corações. Tínhamos acabado de passar pela turbulência inicial e agora estávamos finalmente nos sentindo mais contentes e animados, planejando a chegada do bebê. Então fomos atingidos por um novo conjunto de emoções, a perda do bebê. Aquela época foi como se estivéssemos num nevoeiro. Lembro-me de estar sentada no chão, com você e só chorando. Foi terrível ter que guardar os presentes que nós ganhamos. E era quase demais para conseguir aguentar. Sabe, quando Deus pede que esperemos o casamento para intimidade, há um motivo. Ele não é cruel.
não está tentando nos impedir de experimentar este dom maravilhoso da intimidade. Ele só quer nos poupar da dor. Sabe, quando fazemos as coisas ao contrário, isso transforma o que deveria ser a maior bênção e o momento mais alegre. O tempo mais estressante e pesado. Deus começou a agir na minha vida e eu percebi que eu estava dando permissão para ele fazer isso. O que foi ótimo, porque eu precisava que ele agisse na minha vida. E quando nos mudamos para o Arizona, algo interessante começou a acontecer na minha mente, no meu coração e na mente e no coração da Colby. Nós começamos a dizer, nós não deveríamos nos relacionar intimamente, porque há consequências para isso. Não estamos prontos para ter um filho nem para começar uma família. Então, aos olhos do mundo e aos nossos próprios olhos, nós estávamos dando esses estranhos passos para trás. Mas com Deus estávamos avançando e nem sabíamos disso. Que legal isso! Veja, o que Deus queria fazer era consertar o que havíamos começado da forma errada. E então, decidimos dar um basta na intimidade e eu mudei do meu quarto para outro quarto e nós nos amávamos muito e nos sentíamos atraídos um pelo outro. Eu disse, eu não posso ficar na mesma casa porque eu gosto de você. Então eu fui morar com um amigo meu, um colega de trabalho, que literalmente fumava, bebia, falava palavrões feito um marinheiro e trazia mulheres do bar para casa várias vezes por semana. E ali estou eu, sem fumar, sem beber, boca limpa pelo Senhor e sem relações íntimas com a minha noiva. Eu odiava a minha vida naquela época. Eu não conseguia emprego na área de produção e decidi que ia embora. Vou visitar alguns amigos na Califórnia. Eu tinha uma vontade enorme de ver meu amigo Danny. E quando cheguei lá, comecei a contar para ele sobre o que estava acontecendo na minha vida. E ele disse, cara, que legal, isso é ótimo. Eu disse, não, cara, não é. Eu sei que você pensa diferente de mim, mas isso não é legal. Ele disse, não. Eu disse a você há muito tempo que Deus tinha um chamado para a sua vida. Então, meu amigo Danny e aquele garoto ali, ele disse, eu usaria um cara como você no ministério. Eu disse, o quê? Ele, produção, design gráfico, diagramação, operações do escritório e coisas assim. Eu realmente poderia usar um cara como você. E eu disse, eu aceito o emprego. E naquele momento, amigos, Deus fez algo muito profundo por mim. De repente, na minha mente, eu comecei a recuar e pensei, não. Espera. Eu não vou trabalhar para ti, Deus. Espera um pouco. Você nem estava lá quando eu era criança. Por que eu trabalharia para você se você me deixou passar por tudo isso? E eu simplesmente... Eu disse que trabalharia para Deus, mas ele nunca trabalhou para mim. Essa era a minha perspectiva. E antes que eu percebesse, eu estava sentado lá e Deus me dizendo para ficar quieto. Eu não ouvi, mas eu senti, eu não sei como explicar. Tudo era novo para mim, mas foi só um... E antes que eu percebesse, eu estava sentado ali ouvindo. E ele diz, eu estava lá com você. Eu não pude te libertar porque você estava vivendo em um território ocupado. Eu entendia essas pequenas manobras militares porque o meu padrasto malvado, tudo que ele fazia era assistir filmes de guerra. E eu sentava lá e assistia por horas e horas e ele estava me dizendo na minha cabeça que a sua casa, a sua vida era território ocupado. Seus pais tinham escolhido o território inimigo. E eu não podia ir lá e te tirar de lá porque eu não era convidado. Mas eu podia, enquanto você estava sendo chicoteado, eu podia passar por isso com você. Quando seu irmão não conseguiu quebrar o seu braço, porque minha mão estava embaixo dele. E ele começou a me mostrar todas essas imagens. E sabe, amigos, eu soube naquele instante que era verdade. Eu sabia que era verdade. O Danny disse, sério, você aceita o trabalho? E tudo isso aconteceu num instante. E eu disse, sim, eu aceito o trabalho. E oramos e jejuamos por 3 dias seguidos. Ele disse, eu quero ter certeza de que é isso que Deus quer. Ele não estava convencido, mas eu sabia. Deus tinha acabado de me dar essa experiência. E eu disse, Deus me quer aqui. Mesmo assim, olhando para trás, eu disse, sim, eu vou começar a trabalhar para um ministério. Foi incrível como se deu. Amém? Era como se eu tivesse uma necessidade,
Porque eu vi seus talentos e eu era muito atraído por produção de vídeo e televisão e, sabe, rádio na época. E eu vi sua necessidade e era um nicho que eu precisava e naquela época você precisava do Senhor. Sim, E houve um laço que foi um encontro divino e só continuou a crescer. ele disse, eu vou te dar 90 dias de experiência. Aqueles 90 dias se tornaram 2 anos e meio de trabalho lá. Aprendi sobre a mensagem de saúde, eu estava gostando, e Deus operou uma série de milagres. Estudávamos todos os dias, estudávamos todo sábado. Eventualmente o Danny me batizou, olha eu com cara de discípulo. O Danny me batizou na piscina. Vejam, ele me disse, Christian, se você vai trabalhar comigo, eu tenho uma condição. Fazer pelo menos as devoções matinais comigo. E sementes foram sendo plantadas no primeiro sábado, ele disse, é melhor você entender por que eu guardo o sábado. Então vamos estudar isso, tudo bem para você? Eu disse, sim amigo, estou aqui, vamos nessa. Estudamos sobre o sábado e eu disse, tudo que você crê está claro? Ele disse, sim. Eu acho que vou virar adventista. Ele disse, sim, vai. Porque ele disse, e é verdade, amigos, se você dedicar tempo à palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo o ensine, sem ideias preconcebidas, a coisa mais lógica é se tornar um adventista do 7º dia. É verdade! Vocês podem não entender isso, mas como convertido, eu entendi. Eu comecei um relacionamento com Jesus, entreguei meu coração a Ele. Ele começou a curar meu coração, começou a tirar a dor da minha vida, começou a limpar meus pensamentos. Ele me ajudou a começar a entender que existe uma saída para todas essas emoções. Existe uma maneira de eu renovar a tua mente, Christian. E tudo o que eu precisava era da minha mente renovada, amigos. E ele começou a realizar uma espécie de cirurgia. E toda aquela bagagem emocional começou a sair da minha vida. Eu procurava há tanto tempo por algo que me libertasse e preenchesse esse vazio dentro de mim. Eu tentei preencher de todo jeito, mas sem sucesso, atuando, dançando, cantando, popularidade, dinheiro, relacionamentos e por aí vai. Procurei em todos os lugares, menos em Deus, se é que ele existia. Francamente, eu não queria que fosse Deus. Eu pensava, eu posso resolver tudo sozinho, eu não precisava dele. Era a única coisa que eu nunca havia tentado. Após anos do Senhor me chamando, através de muitas intervenções e inúmeras sementes plantadas, eu finalmente abri a mente, peguei minha Bíblia e comecei a ler. E comecei a orar. Eu encontrei o Salmo 20, verso 7, que falou comigo. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Quê? Deus queria ser o meu pai? Encontrei a missão de Jesus em Lucas. Ele veio para pregar o evangelho aos pobres e curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele tinha libertação para mim, mas eu era o problema. Não. Senhor, aqueles que me machucaram eram o problema. Ele impressionou meu coração. Christian, eu não posso te curar, porque você não permite que eu cure você. Você se apegou à amargura, à raiva e o ódio por aqueles que te machucaram. É verdade. Eu até planejei como eu mataria o meu ex-padrasto. Eu tinha tanta raiva, tanto ódio. Era esse meu lado sombrio e feio que ninguém conhecia. Às vezes eu simplesmente me deixava levar pela dor e pela escuridão, o que só intensificava. Eu mantinha a mágoa viva. Deus disse, eu posso te ajudar, Christian. Eu vou te libertar. Mas eu não posso e não vou fazer isso à força. Você tem que me entregar. Mesmo que por fora tudo parecesse bem, era aqui, no fundo da minha alma, que eu precisava mudar. Finalmente eu quebrei e esse cativeiro precisava ser libertado. Meu coração partido precisava ser curado e, como uma criança ferida, eu precisava ser libertado. Eu comecei a orar como nunca antes, contando a Jesus coisas que nunca haviam chegado aos ouvidos de ninguém. Eu precisava dessa liberdade, da dor e da vergonha, de tantos segredos. Eles estavam me matando por dentro como um câncer satânico, lento e insidioso. Finalmente encontrei a resposta.
Um relacionamento que entrega a vida. Um relacionamento que transforma a vida com Deus. Era de Deus que eu precisava. Eu encontrei o meu Pai no céu, que me amou desde o ventre da minha mãe. Eu encontrei o meu Salvador Jesus Cristo, que me amou tanto que morreu para me salvar. E eu percebi pela primeira vez na vida que eu tinha um valor imenso. Eu não era um pedaço de lixo insignificante. Deus pagou por mim com a morte do seu filho. O presente mais caro já dado por alguém. Eu estava quebrado e Deus começou a me curar. E eu me agarrava à minha Bíblia como se fosse uma tábua de salvação, e realmente era. Então eu encontrei a minha passagem bíblica. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu vinha sofrendo sob o peso da minha infância e do pecado em minha vida por minhas próprias escolhas. Eu estava sobrecarregado. Eu precisava de descanso para minha mente, minhas emoções, então eu me ajoelhei e comecei a reconhecer e confessar meus pecados, pedindo perdão pelo que eu havia feito. Eu havia ofendido outras pessoas. Eu havia maltratado meus irmãos. Eu menti e guardei todos esses segredos. Eu precisava de um Salvador. E o peso da culpa e da vergonha começaram a ser tirados dos meus ombros. Eu havia encontrado a resposta. Estava encontrando o descanso, estava me tornando um novo homem em Cristo. E Ele havia me tornado aceitável e aceito pelo Pai. Eu fui perdoado e liberto dos meus pecados. Mas e aqueles que magoaram a mim e minha família? Aprender a perdoar os outros. Isso viria com o tempo. Mas Deus foi paciente comigo. Ainda é. E Ele nunca desistiu de mim. E Ele nunca me dá mais do que eu posso suportar em cada etapa do crescimento. Então me dei conta. Deus não nos vê como fracassados. Ele nos vê como aprendizes. Ele nos vê como crianças aprendendo. O perdão estava no meu futuro. Ele viria e me libertaria como nunca antes. Eu estava afastado da Kobe nessa época. Ela havia voltado para a casa dos seus pais no Arizona. Nós não nos falávamos havia mais de 6 meses. Nem lembro quanto tempo foi. Parecia anos, mas não eram. Eu ligava para ela, mas ela estava sempre ocupada lavando o cabelo ou algo assim. Eu não conseguia falar com ela, até que entendi que a perspectiva dela é de que eu a havia deixado em sua hora de necessidade. Mas Deus me retirou porque Ele precisava me purificar. Precisava corrigir meus pensamentos. Precisava me permitir focar no relacionamento com Ele e não me distrair com a beleza dela. Meu amor por ela. Então, eu encontrei a Bíblia. Eu encontrei o Espírito de profecia. Que presente de Deus, amigos. E eu comecei a estudar essas coisas e disse, Danny, me diz, cara, se você ler esses livros aqui, a série O Grande Conflito, ler todos de uma vez, você terá uma visão incrível. Leia pela segunda vez com a sua Bíblia e você terá seu doutorado em teologia. Eu pensava, eu sempre quis ter um diploma, vamos lá. Então eu comecei a estudar tudo aquilo e Deus me ensinou, eu acredito, em dias, em semanas, o que outros levarão anos para entender. Quando eu prego, as pessoas pensam que eu sou um adventista de 5ª geração. Não! Eu sou apenas um recém-convertido. Mas Deus é capaz de pegar as pedras e fazer as pedras clamarem. Louvado seja Deus! E então, a Kobe, eu comecei a orar por ela. Ela voltou para a minha vida. Mal sabia eu que ela estava planejando vir me visitar na Califórnia porque nós não havíamos tido um desfecho. E eu estava orando e jejuando. E no 3º dia de jejum e oração eu perguntei a Deus se Kobe ficaria comigo ou não, porque eu precisava saber, caso contrário, ela encontraria alguém ainda melhor. E ela entra na porta do ministério. Eu estava querendo ver o Christian. Já faziam 6 meses e não tínhamos tido um fim de verdade para o nosso relacionamento. Quando ele foi embora, eu fiquei chateada. Estávamos noivos, planejando nosso futuro juntos, morávamos no Arizona. Ele me convidou para uma viagem de carro à Califórnia.
Eu não pude ir por causa do meu trabalho. Então ele foi sozinho visitar os amigos e acabou aceitando um emprego em um ministério. Bem, isso não estava nos meus planos. Eu não tinha nenhuma intenção de sair do Arizona. Você estava lá, era para ser só umas férias. Mas Deus tinha um plano completamente diferente para mim. Nós não sabíamos que era plano de Deus nos separar para que Ele pudesse conquistar meu coração e me preparar para ser uma pessoa saudável, um pai, marido amoroso, e aquilo era vital em minha vida. Sim, eu já conhecia o Danny, então estava familiarizado com ele e o ministério. Na verdade, depois que o Christian filmava o encontro dele, ele ia filmar os cultos do Danny, ocasionalmente. E ele me pediu para ir com ele uma vez, e eu fui e lembro de ter ficado tão desconfortável e me sentindo completamente deslocada. Quer dizer, pessoas super legais, mas não estava nem um pouco interessada em religião, nem em nada disso. E eu é que era o pagão. Enquanto estávamos separados, o Christian ligava, mas eu não falava com ele. E então, ele mandou algumas cartas e nelas ele compartilhou algumas de suas novas revelações de Cristo e o que estava acontecendo na vida dele e o quanto ele queria isso pra mim. Amém? E minha família, só pra aprender o que ele estava aprendendo. Mas eu levei tudo como crítica. Eu tentava convencer a mim mesma e a minha família que eu o tinha superado. Nós tínhamos terminado. O problema era que no meu coração, eu não queria que tivesse terminado. Quero dizer, nós íamos nos casar. Sabe, eu amava. Planejei uma viagem para a Califórnia, para conversarmos e terminar cara a cara. Apareci no trabalho dele sem avisar. E ele me levou para jantar naquela noite. Foi muito bom vê-lo, e eu lutei com meu plano de terminar. No fim de tudo, eu não via mais como aquilo poderia dar certo. De jeito nenhum, eu queria a vida que ele levava agora. Bem, pelo menos eu achava que não. Eu a levei para jantar naquela noite e Deus me impressionou. Diga a ela o que você quer da vida. Senhor, ela acabou de chegar, eu não quero dizer isso para ela. Ela é uma garota mundana, ela não vai entender, isso só vai afastá-la. Eu dizendo para Deus sobre a péssima ideia dele aqui. Porque ela está sentada ali na minha frente e ela está tão bonita e eu gosto dela. E ela está aqui, mas nós estamos em extremos totalmente opostos agora. Então eu estava aprendendo a ouvir a Deus e disse a ela: muita coisa mudou na minha vida e eu não me importo com carros caros, casas grandes e contas bancárias recheadas. Eu quero servir a Deus pelo resto da minha vida, mesmo que seja num campo missionário ou numa caverna, eu não me importo. E eu quero morar no campo e eu quero criar e educar os meus filhos em casa. E quero cozinhar comida vegana e vegetariana e coisas assim. E Deus disse: calma, tudo não. Então, e eu continuei listando as coisas e ela começou a chorar. E eu fiquei tipo: e agora? E ela disse: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero essas coisas também. Quando ficamos horas no restaurante conversando e... quando ele começou a falar sobre o que queria na vida, era como se uma linda pintura estivesse sendo feita na minha mente. Quer dizer, algumas das coisas que ele estava dizendo, eu nunca tinha pensado antes. Como educar nossos filhos em casa. Mas de alguma forma, parecia certo. É meio difícil de explicar, sabe? Deus estava trabalhando no meu coração durante os meses em que estivemos separados. Eu só não sabia. Fiquei doente por complicações da perda do bebê. E precisei de licença médica do trabalho e acabei tendo que morar com meus pais. E eu nem sabia que tudo isso estava acontecendo porque você havia parado de se comunicar comigo. Então, aqui estou eu na Califórnia, tendo essa nova experiência incrível com Deus, enquanto ela passava por momentos difíceis. Foi difícil para ela. Tendo muito tempo livre, comecei a reavaliar as coisas na minha vida. Estar grávida me fez repensar algumas das minhas escolhas de vida. A carreira que eu estava seguindo não me permitiria ficar em casa com meus filhos, e isso me incomodava. Sabe, minha mãe ficava em casa com meu irmão e eu quando éramos jovens, e eu também queria isso. Então, quanto mais eu pensava nas coisas, mais eu temia a ideia de voltar ao trabalho que eu tinha. O dinheiro e o status não eram mais tão importantes para mim quanto a ideia de ter uma boa vida familiar. E sim, essa mudança nas minhas prioridades foi o que me deixou tão desejosa da vida que o Christian estava falando. E além disso, estou vendo o homem que eu já amava com uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto nele antes. Quando ele compartilhava as histórias da infância,
nunca se abriu o suficiente para revelar que ainda estava quebrado por dentro. É verdade. Ele sempre me garantia que já havia se curado e que estava mais forte por isso. Eu estou bem, não, eu estou ótimo. Mas agora, ali sentado, sabe, ele estava diferente. Estava mais calmo e em paz. Era como se tudo o que eu amava nele ainda estivesse lá, mas num pacote mais inteiro e saudável. Amém. Eu não fazia ideia de que Deus estava trabalhando no coração dela. Então, a coisa mais natural era eu começar a falar sobre o Jesus que eu havia encontrado. E ela perguntava, quem é você, cara? Você tá tão diferente. Eu tinha sido libertado, amigos. Eu era tão fechado, mas agora eu podia amar livremente. Eu podia me expressar de maneiras que eu não conseguia antes. Eu era cativo, mas agora eu tinha sido libertado. E eu comecei a falar sobre o meu Jesus, não o Jesus de que você ouviu falar, mas esse Jesus. E nós começamos a estudar o caminho a Cristo. Eu enviei para ela junto com o desejado. Eu nem sabia que isso se chamava testemunhar. Amém! Porque eu estava tendo uma experiência. E a lição é que quando temos uma experiência com Deus, temos um relacionamento com Ele. E Ele está mudando a sua vida e te dando uma imagem que revoluciona seus pensamentos. Você precisa contar para alguém. E foi a coisa mais normal do mundo contar para ela. Eu não tinha vergonha do evangelho agora. E ela adorou a ideia. E ela voltou para casa e estávamos conversando no telefone quando o pai dela disse, eu não quero que você se encontre com esse cara. Meu pai não gostou que eu fosse para Califórnia de início, então quando voltei e eu e o Christian voltamos a conversar, ele não ficou feliz. E infelizmente eu tinha envenenado bem minha família contra ele. E somando a isso, o fato de eu estar lendo material religioso, você pode entender por que meu pai estava tendo dificuldades com tudo. Christian e eu estávamos, conversando quase toda noite agora, discutindo as coisas que eu estava lendo. Era um tempo emocionante e precioso para mim. Para mim também. Ah, sim, você me deu Caminho a Cristo e o Desejado de Todas as Nações, 2 livros que abriram meu coração ao Senhor e sua palavra. Eles me mostraram um Jesus que eu nunca tinha visto ou ouvido. E sabe, durante esse tempo em que estávamos nos reconciliando, era importante para mim reconstruir o relacionamento com a família da Colby pessoalmente. Então, eu fui até o Arizona para que nós pudéssemos conversar uns com os outros. Isso foi fundamental para reconstruir a confiança ao longo do tempo. E aquilo foi importante porque eu amava seus pais e queria reconstruir esse relacionamento. Logo depois, Colby se mudou para a Califórnia e começamos a estudar a Bíblia juntos e os nossos corações foram se aproximando. Quanto mais nos aproximávamos de Cristo, mais nos aproximávamos como nunca antes. Foi muito bonito. Eu entreguei meu coração ao Senhor e Christian me guiou na primeira oração a Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Logo depois ele me pediu em casamento. Pela segunda vez. Nós éramos os 2 cristãos, estávamos apaixonados, estávamos noivos de novo e planejando nosso casamento. Ele nos tinha perdoado, ele nos tinha purificado e nos tinha renovado. E ele foi a base em que nosso casamento se fundou. Amém. Ela entregou seu coração a Jesus. Eu pude guiar a mulher que seria minha esposa em sua oração de arrependimento. Uau! Isso é muito bom. É muito bom. E então, nós nos casamos 6 meses depois. Casamos. Poderiam fazer aquele... obrigado. Ai, ai, ai. Veja como éramos jovens, querida. Que bom que fizemos todas aquelas cirurgias plásticas. Infelizmente, eu saí de lá. Danny e eu brigamos. E eu tive que sair. Infelizmente, eu saí e, eventualmente, não foi uma despedida feliz. Estávamos nos desentendendo e tendo alguns problemas. E isso era porque nós éramos só 2 caras aprendendo a como nos tornar cristãos e a nos entregar, certo? Eu pensei nisso como virar a página. De seguir em frente. Deus tem mais para cada um de nós. Eu vi e eu sempre soube que Deus ia, eventualmente te levar ao seu próprio ministério. E eu nunca percebi isso. Eu percebi. Isso é incrível. Eu sempre
percebi isso e disse, sabe, eu vou acabar perdendo. Eu via que você amava a mídia e amava cantar e você estava crescendo nisso, aquele maná moderno na época, que você estava sendo cada vez mais atraído e eu sabia que o objetivo final era o seu próprio ministério. Uau, isso é incrível. Ok, meio que... Você apostou tão alto? E quando você diz do seu ponto de vista que estávamos meio que batendo de frente? Eu não queria te perder. Entendi. E me magoava. Sim, mas eu sabia que tinha que te deixar ir. Nós mudamos para outro ministério. Eu trabalhei no Ministério de TV por cerca de 3 anos. Eles produziam centenas de horas de programação evangelística. Nessa época, minha mãe e meu padrasto frequentavam a igreja regularmente e haviam encontrado o Senhor entregando seus corações a Cristo, embora minha mãe se considerasse cristã quando era jovem, mas ela só se tornou uma cristã praticante muito mais tarde na vida. E eles foram bons exemplos para nós, envolveram-se com o Exército da Salvação e com problemas de reabilitação de drogas por influência dos meus irmãos, e suas vidas se tornaram uma vida de ministério e serviço, o que sempre tocou o meu coração. Infelizmente, comecei a me tornar muito excessiva e perigosamente conservador. Eu não percebia que eu havia perdido o meu primeiro amor, Jesus Cristo, meu Salvador, e quanto mais e mais eu fui aprendendo, eu continuei absorvendo o espírito de profecia e devorando a Bíblia, e embora não fosse culpa de Deus, nem do espírito de profecia, nem da Bíblia, mas era minha culpa, no sentido de como a minha mente foi programada quando eu era criança. Você tem que passar por todos esses obstáculos para agradar seu padrasto. Então comecei a aplicar isso à minha religião, fazendo com que todos nós passássemos por aqueles obstáculos com devemos e não devemos para sermos salvos. E sem perceber, desenvolvendo uma religião baseada em obras. E uma religião baseada em obras não pode, jamais, salvar alguém. Só uma pessoa, Jesus Cristo, pode salvar essa pessoa. Só há um caminho, a verdade e a vida, e o seu nome é Jesus Cristo. E eu não percebia, mas estava me tornando um fariseu. E Deus queria mudar essa minha forma de pensar. E o que ele precisava fazer era me tirar de trás das câmeras e da sala de edição, da sala de controle, e me colocar no meio das pessoas. E me mostrar que, sim, é importante transmitir, sim, é importante participar de projetos de mídia, mas é importante estar face a face com as pessoas. É importante estar onde elas estão, pessoalmente. Então, um pequeno grupo me ligou dizendo, Christian, gostaríamos que você viesse à nossa campal para cantar, pregar. Eu tinha feito algumas músicas especiais, um pouco na minha experiência cristã. Um dia o Danny me ouviu cantando e disse, cara, você devia cantar. Tá aqui uma música cristã, escute, Busquem a Jesus. Eu comecei a cantar aquela música e foi a única música que eu cantei em todos os lugares que o Danny pregava. E eu fiquei conhecido como o cara do Busquem a Jesus. Eu cantava a minha única música especial. Eu comecei a aprender músicas novas e as pessoas me perguntavam, você tem um álbum? Não, eu sou o cara da música especial, eu não tenho um álbum. Eu não tinha me dado conta de que eu poderia fazer isso, porque meu trabalho era estar aqui na produção. E eu havia deixado para trás essa vida antiga, essa vida no palco, a vida de cantar, dançar e atuar. Eu não queria ir para frente e ficar arrogante de novo, eu tinha medo disso. Então, o que eu via na minha mente é que se eu fosse para o palco, seria sobre mim de novo. Eu havia aprendido que o cristianismo não é sobre mim, é sobre ele, e o nome dele é Jesus, certo? Então, eu precisava de uma metodologia se Deus fosse me usar para algum propósito, algo que funcionasse, que eu pudesse ministrar para ele. E ter algo que mantivesse a minha posição, o meu relacionamento correto com ele. Então eu concordei em ir àquela campal. E lá eu preguei sobre os perigos da TV. Como eu havia trabalhado com isso, preparei meu primeiro sermão sobre os perigos da TV. E eu fiz o meu esboço falando sobre shows, mas eu nunca havia ido a um show cristão, nem sabia o que faziam em shows cristãos, mas eu simplesmente montei meu esboço. E quando eu cheguei na casa dos meus anfitriões e fui pegar minhas anotações para revisar o meu sermão sobre o show, porque eu estava apavorado. Eu não queria fazer isso, mas eu estava disposto, então eu fui pegá-las e percebi que as tinha deixado no bolso do assento do avião. Eu não tinha minhas anotações. Liguei para minha esposa em pânico e disse,
Amor, esqueci as minhas anotações no encosto do assento do avião. Você pode me enviar uma cópia porque eu tenho cópias? Ela não conseguiu encontrar. Os anjos devem ter deletado, porque Deus tinha um plano. Peguei o laptop que eu estava usando, onde tinha o espírito de profecia instalado, e encontrei a primeira visão de Ellen White. E enquanto eu lia essa visão, Deus disse, pegue essa música, coloque aqui, essa ali. E em 35 minutos, nasceu um programa pelo qual sou conhecido mundialmente hoje, chamado Uma Visão do Céu. E Deus me mostrou um caminho para que eu pudesse agora cantar e ler o espírito de profecia, e que não seria sobre mim, e ainda ajudar a elevar o povo de Deus à sala do trono, ao céu. Eu pensei, ok, eu posso fazer isso, e não será sobre mim. Eu preciso voltar um pouco antes de entrarmos em mais detalhes sobre o ministério. Um dia depois de decidirmos atender ao chamado para nos mudarmos e trabalharmos no Kansas, Colby teve um pressentimento. Enquanto eu trabalhava, ela entrou no meu escritório e você disse... Meus parabéns, paizinho. Amém. E eu coloquei um papai. teste de gravidez positivo na mesa dele e soubemos que teríamos um bebê. Ficar grávida naquele momento era algo incrível. Éramos cristãos, éramos casados, estava tudo bem. Só emoções boas pra mim dessa vez. Deus abençoou. Quer dizer, finalmente seríamos pais. Amém. E eu ia virar pai. E eu estava cheio daqueles sentimentos de empolgação e gratidão, mas eles lutavam contra alguns medos e algumas inadequações no meu coração, e eu estava preocupado, eu não sabia que tipo de pai eu seria, eu não tinha modelos saudáveis, mas eu queria muito isso. Eu queria quebrar o ciclo de sofrimento e negligência e abuso. Eu queria que o Senhor tomasse o meu coração para que eu pudesse criar meu filho para Ele. Eu fiquei muito empolgado. Eu ia ser papai. Oh, nós desejávamos tanto criar nosso filho para Jesus. E nós mergulhamos na Bíblia e nos escritos inspirados e apenas perguntando, sabe, Senhor, como o Senhor gostaria que nós criássemos teu filho? Tyler nasceu e nossos corações foram conquistados. Aqui está uma nova vida que poderíamos criar para Deus, o primeiro fruto de nossas novas vidas cristãs. E ele era um garotinho tão engraçado e tão divertido. E então, quase exatamente 2 anos depois, Michael, nosso segundo filho, nasceu. E agora a nossa família estava completa. Colby estava completamente entregue à maternidade e fazendo isso com graça. Meu coração se voltou para os meus filhos. O Tyler amava ser o irmão mais velho, enquanto Micah era o seu bebê. E aqui temos essa pequena e saudável família cristã. Que bênção, que milagre de Deus. Sim. E além de sermos abençoados com nossos 2 filhos, quando o Michael tinha cerca de 6 meses, algo mais nasceu. Um novo ministério. Sim. Ah, isso sim que muda a vida. Uma criança, um bebê e um novo ministério. Não, sem brincadeira, eu nunca imaginei que Deus me daria o início de um ministério público. Eu estava satisfeito de trabalhar nos bastidores e ficaria lá para sempre. E eu disse, Deus, se é isso mesmo que queres que eu faça, então o Senhor precisa abrir as portas e fazer o telefone tocar, porque eu tô disposto, mas eu não quero ficar ligando por aí dizendo, olá, eu sou o Christian, eu posso ir na sua igreja, cantar e pregar. Não tô dizendo que você deva fazer assim, mas foi isso que nós fizemos. E Deus abençoou. O telefone começou a tocar e não parou de tocar desde o final de 1999. Glórias a Deus! Nós atendemos o chamado do pastor, atraindo o nosso coração. E fomos aonde quer que ele abrisse as portas. Eventualmente, o Senhor nos guiou a nomear o nosso ministério de o chamado do pastor, ou seja, Jesus, o pastor, chamando os corações do povo de Deus através de mensagens diretas e música sacra. Queríamos que nossas produções fossem expressamente centradas em Cristo. Era realmente um tríplice ministério que estava se formando. Sim, por mais de 1 ano, Christian trabalhou em tempo integral para o único ministério onde estávamos e, nos fins de semana, ministrava para o Shepherd's Call. E então o Senhor nos chamou para dar um passo de fé e abraçar o serviço em tempo integral para Ele em nosso próprio ministério. Mesmo que já tivéssemos trabalhado para Deus por 5 anos e meio até então... Isso foi diferente. Foi totalmente diferente. Nós sempre tivemos um salário, mas agora o Senhor estava nos chamando para agir com fé total, sem salário, pensando, como é que isso funciona? Eu não fazia ideia, exceto que precisávamos colocar o pé na água e seguir em frente. Sim, sabíamos que Deus nos guiava a dar um passo de fé
e nos mudamos para uma casa no campo de volta à Califórnia. Em poucos anos ali, o ministério cresceu imensamente. Christian viajava por todo o país, viagens internacionais começaram a aparecer e elas aumentavam. E ele ficava muito tempo fora. Foi muito difícil. Sim, era demais e sabíamos que algo devia mudar. Não é que Deus estivesse nos chamando para tanta atividade, é que eu tinha dificuldade em dizer não. Aceitávamos muitos compromissos. Mas, sabe, não queríamos o papai salvando o mundo, mas nesse processo, perder os filhos. Começamos a orar sobre o que o Senhor desejava que fizéssemos e fomos inspirados a vender praticamente tudo o que possuíamos. Em outro momento interessante, Sim, compramos um motorhome e ministramos juntos como família pelo país. Foi um pouco assustador, sabe, o processo. Mas quando olho para trás, foi emocionante e foi cheio de memórias que nos durarão para sempre. Era exatamente o que precisávamos para a nossa família. foi o que deu certo para nós. E foi exatamente o que precisávamos para o ministério, porque se tornou nosso ministério. E estávamos fazendo aquilo juntos. Foi uma experiência que nos uniu como família. E, pessoalmente, eu havia reencontrado Jesus. Ele havia reconquistado o meu coração fariseu. Infelizmente, antes eu estava envolvido com todos os faça isso, não faça aquilo. E, basicamente, aquele monte de faça e não faça ofuscou ou eclipsou a minha visão de Jesus. Sim, você tinha começado a compartilhar seu testemunho pela primeira vez enquanto estávamos na estrada e ficamos simplesmente impressionados com quantas pessoas tinham histórias semelhantes. E, sabe, precisamos falar sobre essas coisas e encorajar as pessoas a procurar a ajuda de que precisam. Mulheres vinham e compartilhavam comigo suas histórias traumáticas e, sabe, meu coração foi tocado e eu compartilhava com elas um pouco da minha história, encorajando-as a superar, sabe, qualquer dor que estivessem enfrentando. E eu conseguia me identificar com elas porque quando eu era adolescente fui vítima de estupro em um encontro. Definitivamente um dos eventos mais traumáticos da minha vida. Meu melhor amigo de infância era vários anos mais velho que eu, e quando éramos pequenos isso não importava muito, mas na adolescência importou. Há uma grande diferença na maturidade emocional entre 15 e 18. Ah, sim, com certeza. Sim, quer dizer, eu não pensava assim na época. Eu nos via como iguais e na amizade éramos, mas o que me causou problemas foi nas nossas interações sociais. Todos, até os homens, eram bem mais velhos que eu. Às vezes, quando somos jovens, nos colocamos em situações perigosas, ou pelo menos em circunstâncias mais adultas, para sermos aceitos ou para sermos legais, e eu fiz o mesmo. Eu, sabe, ia a festas onde havia bebida e loucura acontecendo, e mesmo que eu não bebesse e não participasse de toda a loucura, eu estava lá e eu nunca deveria ter estado. E infelizmente para mim, sabe, pensando que eu era maduro o suficiente e que podia me virar, eu me meti numa situação da qual não consegui sair e o pior aconteceu. Sabe, apesar da bagagem que eu e o Christian trouxemos para o nosso relacionamento, por Deus, pudemos ter uma vida linda e um casamento maravilhoso.